Olá, bem-vindos a mais um episódio do Capacita Pet. Nesse episódio, iremos apresentar as estruturas que compõem um modelo de relatório e trabalho, e também como produzi-los. Primeiramente, devemos mencionar algumas normas que são impostas para qualquer tipo de trabalho digital. Então, já vai anotando aí. Primeiro, o formato da folha deve ser em A4. Segundo, as letras devem estar na fonte Times New Roman ou Arial, e também com as suas cores pretas e de tamanho 12. Terceiro, se o seu trabalho possui alguma tabela ou figura, a legenda delas deve estar no tamanho 10 e com a mesma fonte já utilizada. Quarto, o tempo verbal deve ser usado no passado, sempre na terceira pessoa, e evitar frases como no nosso experimento, mas sim no experimento realizado. E por fim, que todas as folhas do relatório sejam numeradas sequencialmente. Se você ficou com alguma dúvida ou quer ver essas normas na prática, assista ao último episódio do Capacita Pet, chamado Normas ABNT de forma simplificada, que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui. A capa de um relatório segue as orientações de cada instituição, portanto, é importante saber qual modelo deverá ser seguido. Porém, de uma maneira geral, a capa é constituída com o nome da instituição, o departamento ou o setor, o curso, o nome do autor ou da equipe envolvida, o título do trabalho, aqui também acrescentando a disciplina e o professor que auxiliou, e por fim, a data e local. Introdução. A introdução será o primeiro contato com o leitor, então é de extrema importância que você traga para ele um pouco mais perto do seu trabalho, abordando sobre os principais pontos que compõem, fazendo uma descrição do assunto a ser tratado com conceitos e pesquisas desenvolvidas nessas áreas, com a finalidade de apresentar para o leitor uma breve introdução de tudo que ele irá ver daqui para frente. Mas lembre-se, em todo argumento que possua uma citação, é necessário que você coloque a referência no final dele. Quanto mais referências nos conteúdos dos seus argumentos, mais embasamento o seu trabalho demonstra ter. Objetivo. O objetivo ou objetivos do trabalho podem ser elaborados tanto no final da introdução quanto em um novo tópico só para ele, vai da preferência do autor. Os objetivos possuem dois subtemas, os objetivos gerais e os objetivos específicos. Você não precisa especificamente dizer no trabalho qual que é qual, basta entender a diferença entre eles e encaixar todos em um parágrafo. Objetivos gerais é você informar de uma maneira geral que é o objetivo final do trabalho ou da pesquisa, e sempre utilizando os verbos no infinitivo, como avaliar, demonstrar ou analisar. E objetivos específicos são aqueles objetivos menores que levam o objetivo geral a ser concluído. De uma maneira geral, o objetivo geral depende dos objetivos específicos. Tópico 2. Materiais e métodos. Materiais e reagentes. Nesse subtópico, ele é utilizado para adicionar todos os materiais e reagentes que foram utilizados em aula prática, como demonstrado aqui no exemplo. Já em métodos, então nesse subtópico, ele é utilizado para adicionar todos os procedimentos que foram realizados em aula prática, deixando bem explicado cada etapa. Nesse exemplo que o grupo trouxe, a gente trouxe apenas um trecho dos métodos. Mas lembrando, quando você for fazer o seu relatório, é necessário que a parte dos métodos esteja por completo. Não pode apenas colocar um trecho. Quando você for revisar a parte dos métodos, pense, se uma pessoa que não fez o experimento, ela lê a parte dos métodos, ela vai conseguir realizar esse mesmo experimento, ela vai conseguir reproduzir. Então, por isso que precisa estar bem detalhado e bem explicado cada etapa que foi realizada no experimento.
Tópico 3. Resultados e discussão. Nesse tópico deverão ser apresentados os resultados do trabalho e discutidos com base em referências bibliográficas de trabalhos anteriores. Poderão, então, ser apresentados na forma de tabelas e gráficos. Os títulos das tabelas deverão ser apresentados antes da tabela, como demonstrado aqui no exemplo. Lembrando, então, que no final da tabela deve constar a fonte. E essa fonte, se foram dados coletados do experimento realizado em aula prática, então a fonte vai ser os autores. Se foi uma tabela retirada de um artigo, a gente precisa colocar a fonte certinha ali no final. Então a discussão ela é realizada comparando os resultados encontrados com outros obtidos anteriormente, como eu já falei. Como é que a gente acha outros trabalhos, né? Encontra outros resultados? Através de artigos. A gente consegue encontrar um experimento semelhante com o nosso, e a gente vai lá e vê o resultado que o autor encontrou. A gente vê a explicação também que foi dada por ter encontrado aquele valor, e aí então consegue comparar com o resultado encontrado no nosso trabalho. Então, o objetivo da discussão é mostrar se esses resultados eles foram esperados ou não, e se também se atenderam ao objetivo inicial do trabalho. Então, a discussão ela também deve relacionar os problemas encontrados durante a realização da prática, se houve algum problema, deve constar aqui nos resultados de discussão. A conclusão de um trabalho acadêmico é bem breve e deve ser feita observando se os objetivos propostos foram atingidos ou não. Nela não podem haver resultados e nem discussão. Na parte das referências devem constar todas as fontes de pesquisa utilizadas para a elaboração do seu trabalho. Elas devem ser escritas em ordem alfabética e alinhadas à esquerda. E lembre-se de sempre utilizar fontes confiáveis nos seus trabalhos acadêmicos. Se quiser saber mais sobre onde encontrá-las, assista ao primeiro episódio do Capacita PET no YouTube. O link está na descrição do vídeo.